tudo bem com vocês? Então eu aqui hoje, cara limpa, na cara e na coragem, para apresentar para vocês uma série de vídeos que serão postados a respeito da pele negra. Esse é o primeiro, então primeiro é sobre preparação da pele, vou mostrar como eu aplico os meus produtos, quais produtos são esses. Se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, é a primeira vez que você passa por aqui, aproveite para se inscrever no nosso canal. Você receberá todos os vídeos em primeira mão. Se esse vídeo foi útil para você, dê um joinha aqui embaixo para poder ajudar a divulgar tanto o vídeo quanto o canal. Lembrando que a lista de todos os produtos estará disponível lá no blog. Então é importante e interessante que você dê uma passadinha por lá para conferir todas as informações. Bora lá? Eu começo aplicando na minha pele um primer. O primer que eu estou utilizando é aquele que é em formato de cerinha. Então coloco um pouquinho aqui no pincel. Aplico nas áreas onde geralmente começa a brilhar primeiro, que essa característica de brilhar geralmente é típica da pele negra. Não que a pele mais clara isso não aconteça, mas a maioria da pele negra vai acontecer isso. Então eu espalho nessas áreas mais estratégicas e depois distribuo todo o produto com a ponta dos dedos. É importante que você dê alguns segundos para que esse produto se adapte à sua pele, que a pele o receba melhor também. Então é importante não ir aplicando logo por cima a base. Conte pelo menos uns 15 segundos, 20 segundos, para que a sua pele absorva bem. Feito isso, eu vou aplicar uma base que seja exatamente o tom da minha pele. Eu prefiro aplicar uma base que seja o mesmo tom do que aplicar uma base que tenha uma cobertura mais clara ou mais escura. Isso porque as chances de errar e deixar com que a minha pele fique cinza é muito grande. Então eu prefiro fazer uma cobertura uniforme, exatamente do mesmo tom da minha pele, para depois fazer as correções com uma base e um corretivo mais claro e mais escuro. Base aplicada, vocês podem reparar que ela começa a secar, então ela vai perdendo essa característica de base mais cremosinha, vai ficando uma base mate. E em seguida, vou usar um corretivo exatamente do mesmo tom da minha pele para que ele não fique brigando com a minha base. O corretivo eu aplico nessa região, formando um triângulo embaixo dos olhos, porque isso já vai criar uma luminosidade. Eu aplico um pouquinho aqui também. E na pálpebra. Com a ponta dos dedos eu dou batidinhas para esse corretivo se assentar melhor. Espalhar melhor e tirar as marquinhas de pincel. Você pode fazer isso também com aquelas esponjinhas branquinhas, tipo queijinho, que vai dar o mesmo efeito. Em seguida eu vou pegar um pó. Eu tô usando hoje um pó translúcido, que é aquele pó finalizador, é um pó que não tem cor. Na verdade ele é branquinho assim, mas na hora de aplicar na pele ele fica transparente. Para a pele negra, é bom não exagerar esse tipo de produto para não criar aquele efeito pano invertido. Então, vou pegar o que sobrou na tampa com o pincel e vou dar leves batidinhas. Pronto. Agora a gente precisa, na verdade, devolver forma ao nosso rosto. Porque quando a gente aplica a base e o corretivo e deixa assim, sem nada, Porque quando a gente aplica base e corretivo e deixa sem blush, sem nada, sem um contorno,
a tendência da gente ficar com o rosto mais chapado é maior, porque a gente tá com o rosto todo corrigido. Então agora a gente precisa devolver a luz e a sombra que a gente retirou com a base corretiva. Geralmente eu faço o contorno do meu rosto usando uma base que seja um tom mais escuro do que a minha pele. Então eu vou fazer isso com um pincel de cerdas sintéticas e um pincel menor. Porque precisa ser um pincel menor e não um pincel de base, como este, para que eu consiga manter exatamente a proporção natural do rosto. Então precisa ser também um pincel menorzinho. Coloquei um pouco de produto aqui nas cerdas, vou dar um pouquinho de zoom para vocês verem melhor. A marcação que eu vou fazer agora é aquela para deixar o rosto um pouquinho mais fino, né? As bochechas mais marcadinhas e o rosto mais fino. Como que eu faço isso? Eu meço aqui desse altinho da orelha, vou fazer um traço na diagonal. Então aqui vocês podem reparar que eu já coloquei um pouquinho de produto, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui no queixo. Paro mais ou menos uns 2 dedos aqui entre a lateral do nariz e a boca, dos dois lados, e agora a gente vai esfumar. É só dar batidinhas. Aqui, rente ao cabelo, eu procuro esfumar sempre pra frente. Nunca para trás, para não deixar essa área tão marcada. Antes que essa base seque, vou voltar com o pincel tipo Dual Fiber para que ele não retire muito o produto que eu já coloquei e vou terminar de esfumar em movimentos circulares. Esqueci de mostrar pra vocês que com o mesmo pincel eu marquei levemente aqui o contorno do nariz. É uma área que eu não gosto muito de mexer com contorno, porque não que eu não goste de mexer, mas é que eu não procuro fazer muito contorno no nariz, porque eu acho que descaracteriza muito o meu rosto. Então eu só marco levemente com o mesmo pincel, vou dando batidinhas pra poder esfumar. Ok, contorno feito. Gente, mas é meu coquinho? Tô soltando, tadinho. Bom, Contorno feito. Um pouquinho de zoom para vocês enxergarem melhor. Contorno feito, eu volto com aquele pincel de pó sem acrescentar mais pó algum. E vou só dar uma leve batidinhas aqui em cima para poder depositar o restinho de produto que tinha. Ok. Agora é a hora do iluminador. O que eu vou usar é um pó e ele tem um fundo bem dourado. Isso é importante para a pele negra, porque muitas vezes a gente acaba usando um pó iluminador, um blush iluminador, o próprio iluminador que tem o fundo mais champanhe ou mais rosado e não dá certo. Para a pele negra precisa ser um tom mais douradinho, que é igual este que eu estou usando. Então, é o seguinte, se aqui eu escureci, aqui eu preciso iluminar. Aqui também, aqui porque eu escureci um pouquinho o queixo e aqui na lateral do rosto. Pra quê? Se aqui eu tenho sombra, logicamente, para que isso ressalte mais, eu vou iluminar logo em seguida. Eu gosto de iluminar com um pincel chatinho assim, que eu acho que facilita. E aqui eu vou fazer um C invertido. E vou espalhar. Do outro lado. Eu gosto desse iluminador porque ele é bem natural.
Não dá nada daquele efeito pá, sabe? As pessoas que olham pra você sabem que tem que você tá mais iluminada, tá com a pele mais bonita, mas não consegue definir nem a cor exata do iluminador, então ficam em dúvida se é o iluminador ou se é a sua própria pele. Aqui. E aqui, ó, no arco do cupido, nesse Vzinho que a gente tem na boca, para deixar a boca mais ressaltada. Ok, agora eu vou arrematar um pouquinho. Começa a esfumar aqui. E por último, para devolver o ar de saúde e aquele ar de bochechas escoradinhas, eu uso um blush. E o blush, ele vem exatamente entre o iluminador e entre o contorno que a gente fez aqui na lateral. Ele vai fazer uma junção do iluminador com o contorno. E é isso, pele feita com iluminador, contorno e blush. Lembrando que eu faço essa técnica só para maquiagem noturna, durante o dia eu não uso, eu uso somente a base e o blush, e às vezes um pouquinho de corretivo se eu tiver com muita olheira. Acho que é isso, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, se gostou, dá um joinha aqui embaixo para poder ajudar a divulgar o vídeo, ajudar a divulgar o canal. E alguma dúvida, deixa aqui embaixo também, que eu vou procurar responder todo mundo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!